Bem, nós chegamos num texto que ele, na verdade, é a continuação do texto passado, e o texto da próxima mensagem vai ser a continuação desse, e o tema desse capítulo é a humildade. Tiago está falando, está condenando a questão do orgulho. Da última vez nós vimos ele cavando cada vez mais para chegar nesse ponto do orgulho. É por causa do orgulho que você não se humilha perante Deus, que você não se sujeita a Deus. É por causa do orgulho que você acha que merece mais do que você tem, e você começa então a amar o mundo, a amar as coisas do mundo. E essa cobiça que você vai desenvolvendo por amar as coisas do mundo e não ter todas as coisas que o mundo te dá, essa cobiça te leva a viver uma vida de briga, uma vida de intriga, uma vida onde a guerra é o seu modus vivendi. Todos os dias é uma batalha contra o seu próximo. Mas nós chegamos nesse ponto aqui dos versículos 11 e 12, vendo que uma das outras facetas desse coração orgulhoso é o falar contra os outros, é o julgar os outros. Tem um para-choque de caminhão bem interessante, que eu gosto bastante, essas frases no caminhão, que diz, e essa eu vi com os meus olhos, né? Falar mal de mim é fácil, o duro é ser eu. E é uma frase muito, muito sábia, né? Desde das minhas primeiras séries, eu desenvolvi o hábito de ler placas de caminhão. Não sei se você tem esse hábito. Uma professora falou, essa semana vocês vão trazer 3 placas de caminhão aqui, a frase, né? E eu levei aquilo e acabei desenvolvendo. Falei, olha que interessante o que as pessoas escrevem no caminhão, e às vezes é simplesmente Deus, né? Mais nada. Só escrevem Deus, tem alguma outra frase, mas às vezes é bem, bem interessante. O texto aqui ele fala sobre o falar mal e o julgar uns aos outros. Ele trabalha uma questão meio comum a nós. Você concordaria, não, é errado falar mal dos outros, é errado julgar os outros, né? Todos nós provavelmente concordaríamos com isso, mas ele acaba levando essa questão para dizer que esse é um ponto de orgulho e não de humildade. Eu começo o texto fazendo uma pergunta para vocês. O que leva alguém a falar mal de outra pessoa? Se eu perguntar para você como foi sua semana, talvez você vai dizer, olha, foi muito corrida. Você conseguiu fazer aquele negócio que eu pedi para você fazer? Não deu. A semana foi muito corrida. Não tive tempo para nada. E você pensa, não, mas então ele não deve ter tido tempo nem para falar mal dos outros, né? Não deve ter tido esse tempo. Mas às vezes tem tempo, sim. Às vezes tem uma vida corrida, está de um lado para o outro, mas esse tempo você tem, mas a grande pergunta que se faz é por que você falaria mal de outra pessoa? Baseado nessa questão do orgulho, eu sugeriria uma primeira razão, que é você acha que a outra pessoa deveria fazer aquilo de um modo diferente. Então, você vê a pessoa realizando uma função, uma mulher vendo a outra fazer o arroz. Quantas mulheres fazem um arroz igual a outra? Acho que não conheço ainda 2 que fazem igual. Mas ela olha e fala, eu faria diferente o arroz se eu fosse ela. Eu faria diferente aquilo se eu fosse aquela pessoa. Então, uma razão que te leva a falar mal do outro, a criticar o outro, é porque você faria aquilo de um modo diferente na sua cabeça. E eu falei para vocês da questão da semana,
que a gente tem a vida corrida, mas pensa só, você tem que cuidar de você, certo? Você vai trabalhar, você vai procurar crescer academicamente, estudar, fazer todas as suas tarefas. E talvez se você gastasse o seu tempo cuidando de você, você conseguiria dar conta do que você tem que fazer, mas às vezes você gasta, e infelizmente isso é uma verdade, você gasta boa parte do seu tempo não com você, nos seus pensamentos, mas com outros. Os seus pensamentos ficam analisando, olha, o fulano fez isso, não faria diferente. Eu faria assim, assim. Na arquitetura você pode ter essa tentação. O fulano fez a casa assim, eu teria feito diferente. Aí você fica imaginando o que você faria diferente, enquanto o seu projeto está lá parado. Enquanto você tem que entregar o seu projeto, você está gastando tempo pensando no que o outro poderia ter feito diferente. Geralmente Deus realmente nos deu uma vida, nos deu um corpo. Nós não temos dois corpos, é um só. Nós temos só uma cabeça, nós temos 24 horas. E de alguma forma Deus nos fez de modo que podemos tomar conta de nós. Nós podemos cuidar da nossa vida. Mas no momento em que você se entrega a cuidar da vida dos outros, você pode ter certeza que aquilo que você deveria fazer, você acaba deixando de fazer. Ou você não faz como deveria fazer. Porque naquele tempo exato, 12h47 e 13 segundos, aquele segundo em que você está cuidando da vida do seu próximo, você não consegue cuidar da sua vida. Você não consegue pensar em duas coisas ao mesmo tempo. Talvez as mulheres consigam, né? A mulher tem essa... Dizem, né, essa questão de poder pensar em várias coisas ao mesmo tempo e articular. O homem, ele é muito centrado, né? Esse é um problema no trânsito. Eu estou preocupado, eu olho lá na frente um radar. Eu estou preocupado com aquele radar. Aqui está chegando um quebra-mola e eu estou ainda ali a 120 e o radar está chegando, né? Esse é um problema, porque eu não vejo quebra-mola ou buraco que está perto. Eu estou preocupado com aquele radar. Então, o homem tem essa questão do foco, né? Mas a mulher talvez possa pensar, mas a gente brinca, na verdade, nem a mulher consegue pensar mesmo em duas coisas ao mesmo tempo. Você consegue fazer uma coisa no automático e a outra você dedicar o tempo. Mas o seu cérebro só consegue se dedicar a uma coisa por vez. E se você se dedica a ficar pensando nos outros, pode ter certeza, a sua tarefa que você deveria estar fazendo, ela vai ficando para trás. E, de fato, é mais gostoso, a princípio, pensar na vida dos outros do que fazer a sua tarefa. Você sente mais prazer, porque você, de alguma forma, o seu orgulho massageia, né, o seu ego, porque você faria aquilo diferente, você teria a solução para o mundo, para todo mundo. Você conhece pessoas assim, não conhece? Pessoas que têm a solução para o Brasil, a solução para a América Latina, a solução para o mundo, mas não arruma a torneira que está pingando no banheiro. Não é? E vai estudando a solução de tudo e procurando, mas não arruma aquele quadro que está torto ali. Eu tenho que arrumar aquele quadro, mas eu vou terminar de resolver a vida do Luiz, né? Terminar de resolver essa questão. Essa é uma razão que nós falamos mal uns dos outros, nós achamos que temos a solução para os outros. A pergunta que eu faço é, como está a sua vida? Você está dando conta daquilo que você tem para fazer?
Ou você fica o tempo todo cuidando da vida dos outros? Aqui é um ponto bem complicado. Talvez você pense, não, eu não fico cuidando da vida dos outros. Aí eu pergunto, você tem Facebook? As redes sociais? Aí você vai, não, o que o fulano fez? Você vai lá tentar procurar o que ele fez. E você começa a gastar tempo nisso. Talvez você também goste de ver os jornais. E não é errado ver jornal. Mas muito dos jornais é criticando a vida de alguém. É simplesmente você lê 2 horas de jornal e aquilo não te leva em nada. Você senta no sofá e assiste lá o jornal que está passando, tal, assiste o outro, ou, né? Acaba aquilo. Como que está você no final daquilo? Você está melhor? Alguma coisa na sua casa andou depois daquilo, né? Você vai lá, assiste o jornal, quando você volta para a cozinha, está tudo lavado. Você tem uma máquina de lavar louça. Talvez. Mas, de alguma forma, você na sua cabeça resolveu o problema de todo mundo, mas o seu você não resolveu. Quando você toma conta da vida dos outros, a sua vida provavelmente não está sendo bem cuidada, porque você não consegue tomar conta de todo mundo e mais de você ao mesmo tempo. Você não tem tempo para isso. Tem que fazer uma escolha, certo? O falar mal dos outros, esse é um motivo simples, tá? O criticar uns aos outros, o julgar uns aos outros, mas um motivo um pouco mais complexo é porque você criou o hábito de falar mal dos outros. E um hábito é complicado. Um hábito para você tirar é difícil. Sabe o que é um hábito? Quando você quer saber se você tem um hábito de falar dos outros, mal dos outros, você vai sair daqui do culto, vai entrar no seu carro, vai fechar a porta e tenta se colocar fora do seu corpo. Faça uma experiência dessa, né? Cuidado para não ir muito longe, mas se coloque fora do seu corpo e comece a olhar para a sua boca o que você está falando. Infelizmente, nas igrejas, e talvez principalmente em igrejas, muitas igrejas que eu passei, o hábito principal das pessoas depois do culto é falar mal de alguém da igreja. O hábito principal. Isso é ao longo de toda a vida. A gente brincava um pouco no seminário que as pessoas saíam da igreja e iam para o almoço, almoçar o pastor. Né? Então eles tinham que achar algum ponto naquilo que o pastor falou, ou que ele fez, para poder colocar ele na frigideira. E para poder falar. Isso era geral, né? Falar mal do pastor ou falar mal de alguém, e você se coloca fora de si e tenta analisar, será que o tempo todo você está falando algo e você está falando mal de alguém? O tempo todo? Pode ser que você tenha o hábito, e aí você vai ter que se policiar para tirar isso, mas você nem percebe, você já está falando mal, e a sua vida é isso. E quando você cria esse tipo de hábito, você começa a repelir pessoas ao seu redor. Ninguém gosta de sentar do lado de alguém que só fica falando mal dos outros. Talvez porque se você é um pouquinho esperto, né, se você tem 4 ou mais neurônios, você vai descobrir que quando você der as costas para aquela pessoa, adivinha de quem ela vai falar? E você sabe que é assim. Você está em 3 colegas, todo mundo falando mal de alguém lá, de repente sai o seu colega A, e você fica com o colega B aqui. Certo? O que aquele colega B vai falar? Aquele cara falou isso, mas ele não sabe nada e tal. É assim que funciona. E quando você sair, você acha que vai ser diferente, você acha que você é o bicho da goiaba, né? É o último pedaço de bolo. Não,
não vai ser diferente? Então, o falar mal dos outros pode ser um hábito, mas o falar mal dos outros e julgar os outros também pode ter um propósito maligno, propósito ruim mesmo. Olha comigo Provérbios, capítulo 6. Lembra que tem um grande paralelo entre Provérbios e Tiago? Muito do que Tiago fala seria um livro de sabedoria. A gente encontra a base em Provérbios. Olha só, Provérbios 6. A gente vai ler ali do versículo 12 até o versículo 19. Provérbios 6, 12 a 19. O homem de Belial, o homem vil, é o que anda com a perversidade na boca. Acena com os olhos, arranha com os pés, faz sinal com os dedos. No seu coração há perversidade. Todo o tempo maquina o mal, anda semeando contendas. 6 coisas, pelo que a sua destruição virá repentinamente, subitamente será quebrantado, sem que haja cura. 6 coisas o Senhor aborrece, e a 7ª sua alma abomina: olhos altivos, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, coração que trama projetos iníquos, pés que se apressam a correr para o mal, testemunha falsa que profere mentiras, e o que semeia contenda entre os irmãos. Muitas vezes, o propósito que você tem, ou quando você está falando mal de alguém, é semear contendas entre os irmãos. Deliberadamente você quer destruir a vida de alguém. Não é porque você tem o hábito, não é porque você faria diferente, mas é porque você quer destruir a vida daquela pessoa, a reputação daquela pessoa. E não há um modo melhor de fazer isso do que você semeando contenda. Sabe o que é semear, né? Você não planta um milho. O que você planta? Sementinha. Você planta a sementinha do algodão, a sementinha de tudo. Você planta a sementinha. É daí que nasce a coisa. O que semeia contenda entre os irmãos, ele não o faz às claras. Ele não chega para você e diz, hoje eu estou pegando o Luiz de exemplo, então vamos continuar no Luiz. Ele não chega para o Luiz e diz, Luiz, eu vim aqui para falar mal do Evanderson. Não é assim. Ele chega, começa a conversar, tá? Aí lá no meio ele coloca uma sementinha, bem sutilmente, e vai colocando as sementinhas. A pessoa no final fala, não, mas ele nem falou mal da pessoa, do outro. Mas no seu coração, você já começou a desenvolver um sentimento perverso para com aquela pessoa. Você não entende por quê, mas já está começando a desenvolver um sentimento negativo para com aquela pessoa. A pessoa que semeia contendas é uma abominação para Deus. Você é uma pessoa que semeia contendas? Que você quer destruir alguém e começa a colocar coisinhas aqui para os outros? Grandes amizades, elas são destruídas por causa de pessoas assim. O que semeia contenda, o alvo dele é destruir a vida daquela pessoa. Não é necessariamente edificar a vida dessa aqui. Então ele trabalha para destruir aquela pessoa. Trabalhando. E ele está usando essa. Está falando mal para essa. Mas quando essa pessoa que começa a cair também, ele não vai ajudar a pessoa, essa que está caindo.
que ele faz? Vai falar mal. Porque é esse o modus operandi da pessoa. O modo que ele age nunca é olhar para aquela ovelha que está ali com a perna, com carrapato. Nunca é ir lá e falar, você está com carrapato, vamos tirar o carrapato. Sempre o modo dele é olhar e falar, olha, está com carrapato. Nem chega perto, vai pegar também. E começa então a semear esse tipo de contenda. A pessoa que age assim, infelizmente, ela age assim sempre. Ela age com todo mundo. Nós não devemos ser assim. Por quê? Qual que é a questão que Tiago está nos trazendo aqui, Tiago 4, versículo 11? Irmãos, não faleis mal uns dos outros. Aquele que fala mal do irmão ou julga a seu irmão, fala mal da lei e julga a lei. Ora, se julgas a lei, não és observador da lei, mas juiz. Ele está dizendo o seguinte, quando você fala mal do seu irmão, você está falando mal da lei. Por quê? Porque a lei diz para você não falar mal do seu irmão. Então, você está falando mal da lei. Mas, na verdade, o que você está fazendo? Você está falando... Falar mal aqui é falar contra. Você está falando contra a lei. Literalmente, esse é o termo no grego. Falar contra. São duas palavras numa só. O que é você falar contra a lei? Você está dizendo, olha, eu acho... A lei diz isso, mas eu acho que não é bem assim. A lei diz que eu não devo caluniar o meu próximo, levantar calúnia contra o meu próximo, que eu não devo semear contendas. Mas não é bem assim. Então, quando você fala mal do próximo, a sua prática, você está falando contra a lei, e você está indo mais além, você está julgando a lei. Você está estabelecendo um veredito e dizendo, diferente do que Paulo falou. Paulo fala, a lei é boa. Você está dizendo, a lei não é boa. É o seu veredito. Eu acredito que tem um modo, Senhor Deus, eu acredito que tem um modo melhor de resolver as questões. E esse modo é dizendo que aquela ovelha tem um carrapato e não tirando o carrapato. E não só isso, você não simplesmente julga a lei, mas você está indo contra aquele que estabeleceu a lei. O versículo 12 diz, um só é legislador e juiz, aquele que pode salvar e fazer perecer. Tu, porém, quem és? Para quê? Tu, porém, quem és? Quando você está a julgar alguém, de alguma forma, você tem que dizer, eu fui constituído juiz para julgar esse caso. Aí eu pergunto, quem te constituiu juiz? Quem te constituiu juiz para julgar o caso? Quem te constituiu legislador? O que é o legislador? É aquele que cria as leis. Quem que te constituiu isso? Deus, será que deu a Bíblia para nós e falou, olha, eu estou dando a Bíblia, mas obedece a Bíblia e o João Paulo. O que ele falar também, né? Se ele falar da cadeira, né? Ex catedra, se você falar da cadeira, você, do seu trono, aquilo é como se Deus falando. Quem te constituiu juiz? Mas a pessoa que fala contra o outro, ela tem essa síndrome de juiz. Ela está o tempo todo a julgar o próximo. Ela está o tempo todo a ir contra o seu próximo. E ela está o tempo todo achando que ela tem razão. Aí você fala, mas espera aí, eu posso julgar, não posso? O que diz lá 1 Coríntios 6?
Não fala, será que não tem ninguém dentre vocês que pode julgar? Que tem sabedoria para julgar? Vocês vão julgar os anjos? Vocês não são aptos para julgar uma questão na igreja? Nós somos chamados a julgar, não somos? Nós somos chamados a falar mal também de vez em quando, em algumas situações específicas. Paulo diz para Timóteo, olha, Alexandre o latoeiro me causou muitos males. Isso é falar bem ou falar mal? Cristo fala para os seus discípulos, né? Cristo fala para os seus enviados que para eles não se contaminarem com o fermento dos fariseus, que é a hipocrisia. Espera aí, chamar alguém de hipócrita é falar bem ou falar mal? Fala mal. Agora, a Bíblia coloca essa questão de falar mal, e a gente tem que ver nesse contexto maior, que é aquela coisa de ter uma posição com base não na sua legislação, mas na legislação de Deus. Ou seja, aquela pessoa pecou mesmo, aquela pessoa está fazendo errado porque a Bíblia diz que ela está fazendo errado. E você vai usar o meio de Deus para resolver aquele problema. Cristo não chegava para os discípulos e dizia, olha, não se intrometam lá com os fariseus porque eles são hipócritas. E aí então, dali a pouco chegava no encontro lá na cidade, cheio de fariseu, oi amigão, e dava um abraço nos fariseus. Cristo fazia isso? O mesmo rosto que ele tinha para falar dos discípulos, ele tinha com os fariseus. Então, se você é contra uma pessoa porque ela está em pecado, isso deveria ser contra quando você está alertando os outros e quando você está falando com a pessoa. E não somente isso. O falar mal de Cristo ou de Paulo e outros também, todos eles fazem isso, ele tem uma base um pouco mais profunda. Eu digo que todos eles porque sempre na Bíblia você vai ver essas duas questões. Você vai ver, de um lado, o ensino da doutrina e, do outro lado, o ataque aos lobos. É sempre um ataque e uma defesa. E nesse ataque aos lobos é óbvio que você vai citar nomes, é óbvio que você vai dar nome aos bois. Não é? Você chega para o seu filho está andando com alguém que você acha que é um mau elemento, que vai levar ele para o mau caminho, e você chega para o seu filho e diz, filho, cuidado com as más companhias. Existem pessoas más no mundo, filho. Mas você não dá nome aos bois, o que adianta? O que o pai fala? O pai geralmente fala, filho, cuidado lá com o Judas. Cuidado com ele. Eu não quero que você ande com esse cara, com essa menina. Eu não quero que você ande com ele. Esse é o alerta. Quando Cristo fala mal de alguém, ele está falando, olha, cuidado com aquela pessoa. Ela vai detonar sua vida. E quando ele chega para aquela pessoa, ele fala na cara dela, você é um hipócrita. Quando ele está por trás, ele diz, ele é um hipócrita. Então não tem dois Cristos. Mas, infelizmente, a pessoa que costuma resolver os seus problemas falando mal dos outros e criticando os outros, ela geralmente o faz sem a mínima intenção de resolver o problema. Ela não está fazendo porque... Ela não está falando mal porque ela acha que talvez isso vai contribuir para a solução daquele problema. No coração dela, ela não ora para aquela outra pessoa para que ela caia em si e resolva o problema. A única intenção dela é fazer o mal. Porque se a pessoa quiser fazer o bem, ela vai seguir a lei de Deus. Se a pessoa quiser fazer o bem, ela vai ser observador da lei. O que a lei diz para nós quando um irmão peca
contra nós, quando o irmão nos ofende, qual que deve ser a nossa reação? Mateus 18. Se teu irmão pecar contra ti, vai entre ti e ele só e confronta seu irmão. Se ele falar, legal, desculpa aí, eu errei, acabou. Esse é o método de Deus. Acabou ali. Você ganhou o seu irmão. E se ele não ouvir? Chama a igreja. Chama mais. Estou pulando uma etapa aqui. Chama mais uma ou duas testemunhas. Aí eles vão tentar fazer o irmão, as testemunhas inclusive vão lá, porque às vezes o cara que se ofendeu com o outro está errado. Né? Ele se ofendeu porque a pessoa lá do outro lado usou uma camisa vermelha, né? E ele ficou ofendido com isso. Aí chega lá as testemunhas e fala, peraí, mas você se ofendeu com isso? As testemunhas podem resolver a questão. Mas se não ouvir, leva para a igreja inteira vai lá tentar ganhar aquele irmão. Se ele não se arrepender do seu pecado, considere ele como gentil publicano, ou seja, ele está fora. É assim que resolve. Não tem falar mal, não tem conversinha. Tirou, ou resolveu o problema, ou tirou, não tem o meio termo. Essa é a lei. Nós não somos, presta atenção, nós não somos legisladores, nós não somos juízes, nós somos observadores da lei que nos foi dada. Por que uma pessoa se colocaria no lugar de legislador ou juiz? Volta para o tema do capítulo, por causa do orgulho. Porque ela acha que pode ser. Tu, porém, quem és que julgas o teu próximo? É muito fácil você falar de alguém. Existe uma razão também grande pela qual você fala mal dos outros ou você critica os outros, e a razão é falta de conhecimento. Falta de conhecimento. Tem aquela história, eu não sei a história exata, mas eu vou contar como eu costumo lembrar, daquele menininho lá de 8 anos que chega então no mar pela primeira vez, vê aquela água, aquela imensidão do mar, e diz, enfim, eu conheço o mar. E do lado dele tem lá o pescador de 80 anos, olha aquele menino. O pescador fala, eu tô no mar desde que eu nasci aqui, eu ainda não conheço o mar. Você geralmente fala daquilo que você não conhece com autoridade. É muito fácil uma pessoa que não é médico prescrever um remédio, não é? Todo mundo prescreve. Você começa a contar um problema seu numa roda, daqui a pouco o pessoal está brigando para ver quem vai te dar a receita. Né? Antes de você terminar de contar, você já tem todas as receitas ali, prontas. Mas não são médicos. Né? Eles não são autoridade no assunto. Que estudaram aquilo profundamente. Talvez o médico ele vai ser um pouco mais temeroso, porque ele sabe que se der um remédio errado, vai complicar. E porque ele sabe que aquele remédio específico tem lá um determinado elemento que pode reagir com outra coisa que aquela pessoa pode ter. E por isso ele vai fazer um monte de teste para a pessoa para ver se aquele remédio é o mais adequado. E existe uma razão mais importante ainda, é porque o nome dele está em jogo. Se ele te der um remédio errado e você vier a óbito, e for feita uma sindicância e descobrir que foi o remédio que você deu, porque você não pediu um exame, ela era alérgica àquele remédio e tal, o seu nome está acabado. A sua reputação está acabada. Mas se eu lá no serviço, né, no meu serviço, der um remédio lá para o meu colega, lá, não, você está com isso, porque eu conheço o ambiente, eu já sei o remédio, né? Eu tenho até aqui uma amostra grátis para você, eu dou remédio para ele, e dá um problema com ele. Que responsabilidade eu tenho? Nenhuma. Perante a lei, nenhuma. Ou eu falo, faz um chá disso. Né?
Não tem responsabilidade. E a Tabea conta de alguns casos que às vezes acontece que ela dá o antibiótico para a pessoa, tal, e a pessoa está tomando o antibiótico, aí a vizinha chega e fala, ó, tem um chá aqui para você. Aí lá no terceiro, quarto dia, a pessoa vai e toma aquele chá. E ela volta para o consultório e fala, olha, o seu antibiótico não fez efeito, mas o chá que a minha vizinha deu, fez. E mal sabe a pessoa que o antibiótico vai fazer efeito no quarto dia. Né? A pessoa não se tocou disso, mas foi o chá. Só que se você der um remédio para a pessoa e a pessoa não sarar, ou um chá, o outro não fala nada. Ele não tem que dar explicações. Se der certo, ele é o herói. Se não der certo, não dá nada. Então, a atribuição. Você geralmente fala mal daquilo que você não conhece, porque você não tem responsabilidade sobre aquilo que você diz. A gente está aqui no quarto andar. Já faz tempo que a gente está aqui. Alguém calculou esse prédio. Alguém calculou o ferro que iria em cada coluna, o tipo de concreto e tudo. Então está batendo um vento lá fora, a gente nem sente mexer o prédio. Mexe um pouquinho, mas a gente não sente mexer. Né? A pessoa que calculou tudo isso, ela tem atribuição para fazer isso. O nome dela está em jogo. Mas pensa só alguém perguntando para você, o que eu coloco lá? Coloca aquele ferro grosso, coloca lá o concreto e tal. Eu vou dizendo que ele coloca, mas eu não tenho responsabilidade sobre aquilo. É muito fácil falar de coisas sobre as quais você não tem responsabilidade. É muito fácil você criticar alguém e soltar palavras ao ar, porque você não tem responsabilidade sobre aquilo. Mas eu digo para você, Deus te deu uma certa atribuição e uma certa responsabilidade. Você não é legislador, você não é juiz, mas você é responsável diante de Deus para cumprir o que Ele prescreve. Então, se o teu irmão chegar para você e começar a falar mal de alguém, você é responsável diante de Deus para resolver aquela questão. Quer ver ele parar de falar mal do outro? Pegar a mão dele, firme, e falar, vamos lá conversar com a pessoa. Você vai sentir a mão dele gelando, né? Ele vai ter um compromisso urgente, não pode. Não sei, alguma coisa muito grande vai acontecer, ele precisa tomar o remédio, aquele remédio que ele toma para lembrar de tomar os outros, né? Vai acontecer milhões de coisas, e você pode ter certeza de uma coisa, ele não vai mais vir contar fofoca para você. Então, quando você sentir tudo isso, e você ainda quer ser amigo daquela pessoa, né? Você viu que ela não quer resolver o problema, e você viu que fez uma besteira, vamos resolver o problema, para você não perder a amizade, você fala para a pessoa, não, é brincadeira. Brincadeira. É pegadinha, olha a câmera ali. Tá. Pegadinha. Né? Você acha que a gente vai lá conversar com o cara? Claro que não, né? Tava brincando. Aí o cara, tá legal, tá legal. Aí você ganhou o cara, você é até mais amigo do cara agora, né? Mas quando você confronta, aquela pessoa não vai mais vir falar com você se ela não quer resolver o problema. Mas se ela quer resolver, ela vai falar, quando tiver com alguma questão, eu vou falar com ele, porque eu sei que ele sabe como resolver a questão. E com isso você quebra a corrente do mal. Tem a corrente do bem e tem a corrente do mal. A corrente do mal é aquela corrente de fofoca, que um vai falando para o outro. Aí, de repente, chega no seu gomo lá, e você corta aqui. Vamos lá falar com a pessoa. Essas palavrinhas vão cair como uma flecha no coração dele, daquele que quer falar mal só. Não fale mal dos outros, não seja esse que fala mal dos outros, e não seja aquele que vai favorecer esse que fala mal dos outros. Eu tenho participado de várias igrejas ao longo desses anos e conversado com muita gente de outras igrejas, e o principal problema
em geral, que ronda as igrejas é a fofoca, é o falar mal dos outros. São pessoas que vivem a fazer isso, mas nós não devemos, não deve ser assim na nossa igreja. Se chegar alguém para você, haja biblicamente. E se a pessoa, eu falei para você um jeito de ser amigo dessa pessoa, vou também te dar um jeito de ser inimigo dela, né? Vamos ser equilibrados. Você quer ser inimigo dessa pessoa? Você fala para ela o seguinte: olha, tá, você não quer falar dele, você falou dele aqui, eu falei, vamos lá confrontá-lo, e você não quer ir. Agora você tem um problema, porque você estava fazendo fofoca. E eu vou ter que levar isso para a igreja. Pensa no amigo que você ganhou ali, na hora. O seu compromisso não é com aquela pessoa. O seu compromisso principal é com Deus. Você não deve criar leis. Você deve cumprir as leis. Ao você desobedecer essa lei de Deus, você está dizendo, eu tenho uma lei melhor, a lei de Deus não é tão boa. O meu modo de resolver os problemas é um modo melhor. Mas se você tem humildade, se você se olha como aquele homem que batia no peito e dizia, Senhor, se propício a mim, pecador, se você cuida do seu próprio nariz, se você chora pelo seu próprio pecado, pela sua própria miséria, talvez você não vai ter tempo de ficar olhando para os outros. Cada um de nós deve cuidar de si. Cuidar do outro também, do modo como Deus prescreve. Analise seus pensamentos essa semana. Analise o tempo que você gasta pensando em resolver os problemas da humanidade e o tempo que você gasta resolvendo os seus problemas. Vamos orar? Senhor, nós te louvamos pela Tua palavra, te louvamos porque o Senhor nos dá uma vida abundante. Nós somos chamados para seguirmos ao Senhor, para termos uma vida cheia de alegrias, de felicidades, uma vida de integridade. E o Senhor também nos dá o privilégio de termos verdadeiras amizades aqui na terra. E pedimos que o Senhor nos ajude a ficarmos firmes no Senhor, ficarmos firmes nesse propósito, termos a humildade de reconhecer que nós não somos legisladores, não somos juízes, mas simplesmente observadores da Tua lei. A Tua lei é boa, ela é santa, ela é justa. E que nos nossos contatos, nos nossos relacionamentos, isso possa prevalecer. Nos ajude a não sermos, se já fomos, que não sejamos mais espalhadores de fofoca, espalhadores de contenda, sementes de contenda, mas que possamos apagar esses focos que existem, resolvendo com a Tua palavra, com o modo que o Senhor tem para nós agirmos. Pedimos Sua bênção pela semana, a Sua bênção para o Teu povo, no trabalho, na escola, em casa, que possamos viver o tempo todo de um modo agradável ao Senhor e que possamos, através das nossas vidas e principalmente das nossas palavras, levarmos outros ao conhecimento do Senhor, através do Teu Evangelho. Em nome de Jesus, amém.